o controverso prédio da primeira Faculdade de Medicina da Paraíba. Este é o tema do nosso bate-papo com Euripides Mendonça de hoje, 18 de dezembro de 2024. Abre aspas, ainda assim há esperança, fecha aspas. Esse foi o sentimento expresso por médicos ao saberem da inesperada demolição parcial do prédio que abrigou a primeira Faculdade de Medicina da Paraíba. Indignados, os médicos questionaram, abre aspas, de quem é a culpa por essa demolição, fecha aspas. Em suas falas, ficou patente o desconhecimento de alguns pontos da história do prédio. Que tal discutirmos essas lacunas e controvérsias? Antes, um fato consensual inquestionável. É incontroverso que o ponto de referência do prédio que abrigou a primeira escola de medicina da Paraíba é, abre aspas, ao lado do cemitério Senhor da Boa Sentença e da Praça 2 de Novembro, dia de finados, fecha aspas. Cemitério, o maior de João Pessoa, inaugurado em torno de 1857 e tombado pelo Instituto Histórico, IFAEP, em 13 de dezembro de 2017. E quais são essas 5 controvérsias em torno desse histórico prédio, como vocês estão vendo aqui na imagem? A primeira, qual o bairro de sua localização? Qual o endereço? Qual o nome do prédio? Esse prédio é realmente tombado pelo IFAEP? E quinta, a quem pertence esse prédio em ruínas? Vamos às argumentações sobre essas 5 controvérsias. A primeira, o bairro de sua localização, como vocês veem nessa figura, atualmente não resta dúvida, como está na seta, o bairro atualmente chama Cordão Encarnado, onde estão o cemitério, a praça e o prédio em ruínas. Qual então a localização? Varadouro? Centro ou Cordão Encarnado? Já citado. Quase todos os médicos afirmam que o prédio histórico se situa no bairro do Varadouro. Mas em pesquisas pessoais recentes, como eu mostrei, o prédio e a praça e o cemitério pertencem ao bairro de Cordão Encarnado. Mas há ainda dias de hoje, quem cite como ele localizado no centro e ainda no próprio Varadouro. Isso deve ser contextualizado, principalmente nas discussões científicas, porque confunde até médicos cascudos. Afinal, havia uma faculdade em cada um dos 3 bairros? Natural, não? Penso que essas divergências devem-se à nova configuração dos bairros decorrentes do crescimento populacional. Qual o endereço, a segundo questionamento? Nesse aspecto, acho que foi mais um erro material. Se o prédio da faculdade está ao lado do cemitério, jamais poderia localizar-se na rua São Miguel.
como vocês estão vendo aqui, seta azul. O certo é na seta vermelha, Rua Visconde de Itaparica, esquina com Índio Piragibe. Quarta controvérsia. Qual o nome do prédio? É praxe todo prédio público ter um nome. Logo, um dos únicos prédios de primeiro andar na época do bairro certamente não fugiria à regra. O fato dele, ao longo do tempo, ter sido ocupado por vários órgãos, pelo menos 4, confunde os médicos e a população. Lá, naquele prédio histórico tombado em ruínas, já funcionaram em 1940 o Instituto de Anatomia Patológica e Verificação de Óbito da Paraíba, em 1950 a Faculdade de Medicina, depois o Instituto Oscar de Castro, entre parênteses IML, Instituto Médico Legal, e o Instituto Oswaldo Breiner, que era um setor da Polícia Técnica da Paraíba. Então, afinal, qual o nome do prédio? Quarto, quanto ao prédio ser ou não tombado? Essa pegou de surpresa até mesmo a Academia Paraibana de Medicina, há anos, há décadas, na vanguarda pela luta para a restauração do prédio histórico. Eram favas contadas para a APMED que o prédio era tombado pelo IFAEP, mas não era, com a palavra o IFAEP. Se não era, por que nunca providenciou o tombamento? Como fez com o prédio vizinho, melhor dizendo, com a instituição vizinha, o cemitério. Quinta e última, o pertencimento do prédio. Como no início o prédio servia ao SVO, é provável que pertencesse ao estado da Paraíba. Mas com a federalização da faculdade particular, que funcionou a primeira turma de 50 a 55, o prédio foi incorporado ao patrimônio da UFPB. Logo, pertence ao UFPB. Isso é importante saber para a atribuição de responsabilidades pela demolição, pelo abandono de parte do prédio, ocorrido, lamentavelmente, nos primeiros dias deste mês de dezembro de 2024. Concluindo, urge cerrarmos todos fileiras para apoiar a Academia Paraibana de Medicina, presidida por Vilberto Trigueiro, na luta pela preservação do nosso patrimônio cultural. E também para urgente tombamento, se for possível. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.